Olá a todos e a todas. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula do Serviço Emergencial de ATE. Eu sou Murilo Corrêa, hoje estou como coordenador pedagógico aqui da equipe de ATE da Arcas. A Arcas está aqui atendendo 24 empreendimentos aqui no território semiárido Nordeste 2, apoiados pelo projeto Bahia Produtiva. O projeto é quem financia o governo do estado da Bahia e o Banco Mundial. E também quem executa esse projeto é a CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui do estado da Bahia. Hoje vamos estar falando aqui sobre boas práticas de fabricação. Temos hoje nosso convidado aqui para estar nos ajudando, para falar um pouco sobre boas práticas de fabricação, nosso amigo Daniel Costa Ferreira. Hoje é um engenheiro agrônomo, especialista de tecnologia de alimentos e também mestre em ciências de alimentos. Meu amigo Daniel, seja bem-vindo. Antes de mais nada, meu muito obrigado por estar aceitando esse convite, por estar contribuindo mais uma vez aqui com a equipe de ATE da Arcas, do Projeto Bahia Produtiva. Já teve algumas vezes aqui com a gente e agora nessa forma, esse novo serviço que nós estamos executando aqui da Arcas, mais uma vez contribuindo aqui. Olá Murilo, olá a todos do Serviço de ATE, aos agricultores e agricultoras que vão acompanhar a gente nessa videoaula, a todos os membros da Arca e de nosso imenso sertão. Mais do que nunca, nesse tempo onde a pandemia nos afasta, pelas questões de isolamento social e distanciamento social, a tecnologia vem para unir. E com esse objetivo aqui, que a gente está fazendo esse diálogo, essa conversa, fazendo essa videoaula para estreitar mais as relações e principalmente para reavivar na memória alguns pontos sobre as boas práticas de fabricação. Aí vocês podem alguns pontos. Porque a maioria está guardada na mente. Aí a gente vai fazer vamos dizer assim, vamos aguçar para que vocês se recordem, que vocês se lembrem, E eu acho que não existe pauta mais interessante e mais a ver com esse tempo de pandemia do que as boas práticas, porque todos os dois perpassam por pontos de higienização, Então, nessa época em que nós temos que redobrar os cuidados com a higiene, lavar as mãos, higienizar com álcool, quando a gente vai se tratar das boas práticas, a elaboração de um produto, a fabricação de um produto, quer seja uma polpa, um sequilho, produzir mel, nós temos que redobrar as atenções. Aí eu vou pedir para a turma da apresentação, vocês poderiam me dizer o que é limpeza e o que é higienização, o que elas duas têm a ver ou o que elas têm de diferente? Mas eu digo para vocês, olha só, são processos que têm que andar, vamos dizer assim, em par e passo, um junto ao outro, mas que são completamente diferentes. Limpeza é algo mais simples, é algo mais básico, que só faz apenas tirar as sujidades superficiais. Dá um exemplo aí, Daniel. Você passar um pano, uma flanela, numa mesa empoeirada ou fazer uma varreção no chão. Isso seria uma limpeza. Quando a gente fala numa higienização, não, a gente utiliza detergentes e sanitizantes especiais para justamente remover, retirar toda aquele biofilme, aquela parte de micro-organismos que podem causar algum tipo de doença transmitidas por alimentos,
ou seja, DTAs. Em alguns momentos eu vou falar DTA. Então, higienização é mais complexo, utiliza detergentes, sanitizantes especiais. Limpeza é algo mais simples, remove apenas as sujidades superficiais. Então, nessa base, a gente sabendo o que é um e o que é outro, sabendo que a limpeza tem que entrar antes do processo de higienização, porque assim eles conseguem se complementar, a gente tem a ideia, sim, do que é um processo de contaminação com o vídeo e o que é preciso para minimizar esse processo de contaminação. Então, pessoal, sabendo como o que é uma contaminação, como identificar e adotar os processos de limpeza e higienização para evitá-las. Então, assim, se eu sei o que é limpeza, sei o que é higienização, a princípio, eu já vi no vídeo um processo de contaminação, eu preciso saber quais formas de fato eu tenho dentro desse processo de contaminação. E aí eu costumo dizer que basicamente são três: um físico, um químico e um biológico, certo? A contaminação física é aquela quando materiais sólidos ficam no alimento. Exemplo, pedaço de unhas, madeiras, pedriscos, vidros, metal, né? Isso comumente é encontrado na fábrica de alimentos, né? Não deveria ser comum, mas ocorre. O químico ocorre quando produtos químicos, principalmente de limpeza ou agrotóxicos e inseticidas, ficam em contato direto com o alimento. De que maneira? Vamos colocar uma superdosagem de um inseticida, a agroindústria está limpando, está detetizando, e ainda ficou alimento, ficou frutas na agroindústria, e esse inseticida tem uma dosagem alta, e isso contamina esse alimento. Então, na hora que for processar ou levar para o consumidor final, aquele alimento já está contaminado, pode causar intoxicação. Então, a gente tem que evitar esse tipo de processo. E, fechando o processo de contaminação, nós temos o biológico, que reúne uma série de micro-organismos, como bactérias, fungos, leveduras, e o nosso vírus agora que é tão difundido e tão falado, né? Então, a gente pode ter não visível ao olho nu, né? No caso, vamos colocar quando um pão ele começa a mofar, a gente só percebe que ele está ficando mofado quando ele começa a aparecer aquele bolor azul. Ou uma fruta que está estragada, quando ela aparece aquele fungo mais branco, certo? Então, isso são algumas características que só dá para ver quando o alimento já está num estado de deterioração elevado. Ah, mas tem outros processos? Claro, tem. Que aí eu poderia dizer que são físicos e biológicos. Por exemplo, perninhas e antenas e asas de insetos, por exemplo, está no meio do alimento. Então, tanto é físico, que você consegue visualizar esses pedaços do inseto, quanto também biológico, que traz uma carga bacteriana e traz uma carga microbiológica. Aí alguém pode perguntar: que micro-organismos são esses? Tem uma série, a gente não vai entrar aqui, mas os principais são os coliformes, né? Coliformes tolerantes e coliformes totais. Sem falar da Escherichia coli e sem falar também da
salmonela, que talvez é a que mais assuste. Por quê? Porque ela não consegue ser, é, vamos dizer assim, retirada de um processo do alimento, se esse alimento não for esterilizado. Mas isso aqui a gente pode estar falando mais à frente. Bem, conhecendo as formas de contaminação, físicas, químicas e biológicas, aí a gente vai para as boas práticas propriamente ditas. Vocês estão visualizando agora o slide, vocês vão ver aí que tem POP, procedimento operacional padrão, tem as boas práticas, tem a PPCC. O POP é um estágio antes das boas práticas. Exemplificando para vocês, são coisas que vocês fazem costumeiramente e vocês fazem anotações ou não. O ideal é que fizesse, mas vou te dar um exemplo de forma prática. Quem na sua residência ou no agroindústria não efetua a anotação da lavagem, da limpeza de uma caixa de água, né? Então, tá lá, foi efetuada no dia 10, lavamos com detergente, utilizamos água sanitária. Então, é um procedimento operacional padrão. Quando a gente fala APPCC, aí a gente está num degrau acima das boas práticas. Porque o que quer dizer o APPCC? Análise de pontos, perigos críticos e controles. Então, é algo que dá-se um trabalho maior, tem uma efetividade maior, analisa todos os pontos, os perigos e, de forma imediata, faz-se o controle corrigindo esses pontos, tá? Não vai ser o nosso foco dessa videoaula, dessa nossa abordagem. A nossa abordagem será as boas práticas de fabricação, no qual nós vamos abordar a partir daqui. Vocês vão ver que tem também aí um mapinha aí para servir de descritivo de procedimentos operacionais padronizados, mas vamos no ponto-chave das nossas BPFs, ou as práticas de fabricação, que seriam o quê? Uma série de ações que são realizadas ou deveriam ser realizadas diariamente por funcionários, manipuladores de alimentos, que visam que manter a qualidade sanitária e a segurança dos alimentos que serão manipulados, elaborados e consumidos. Então, basicamente, as BPFs têm essa questão de qualidade e segurança do alimento no que tange à parte sanitária. E aí, seguindo um pouquinho mais nos nossos slides, vocês vão ver aí que a gente divide essa BPF de uma forma mais simples para o entendimento em 3 pontos. Uma relacionada com o manipulador, outra relacionada com a matéria-prima e outra com equipamentos e utensílios. Então, quando a gente se atém ao manipulador, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Aí vocês vão ver logo em seguida um bonequinho, né? Onde moram as bactérias. Então, justamente para dizer que o nosso corpo é um meio vivo e que pode estar levando essas bactérias aos alimentos. Então, nós podemos levar bactérias através do nosso cabelo, onde tem as mucosas também, ou seja, nariz, boca, garganta, a parte do intestino. Aí, obviamente, se nós formos ao banheiro e ao retornar desse banheiro não efetuar a limpeza das mãos, né? As próprias mãos tocando em superfícies e além das roupas e sapatos. Então, tudo isso aí que a gente fala
é uma via de entrada dos micro-organismos. Para tanto, o que é que eu devo fazer para criar essa barreira, para que a gente consiga ao máximo evitar esse processo? Então, vamos lá. Primeira coisa, são os cuidados com a higiene. Quem manipula alimentos, de forma alguma, pode manipular doente. Não pode manipular resfriado, operado, com cortes na mão. Outra situação, cabelos devem estar aparados. No caso das mulheres que têm o cabelo longo, deverão estarem amarrados e de touca. Ah, mas o homem é careca, quer dizer que não precisa? Precisa também. Por quê? Porque tem aqueles cabelos que são muito pequenos, muito finos, muito delgados, que acabam caindo e a gente não se percebe. Então, cabelos amarrados com touca. Mas um homem tem o que também? A barba, bigode. Então, recomenda-se que essa barba, esse bigode, o cavanhaque, estejam aparados, certo? Feitos. Mesmo assim, a gente ainda recomenda o uso de máscaras por causa da saliva. Como a gente mostrou no slide anterior, que a boca e a garganta é um canal aberto para muitos micro-organismos. Bem, feito isso, a gente vai para os adornos. Relógios, pulseiras, brincos, gargantilhas, tudo isso não é recomendável estar na área de processamento. Então, não deve estar. Então, a pessoa não deve usar enquanto manipular. E o que mais, Daniel? As mãos. As mãos devem estar com as unhas aparadas e, no caso das mulheres, se utilizarem esmaltes, esses esmaltes devem estar removidos. Devem ser removidos. E aí sim a gente faz o checklist básico da parte pessoal. Então, gente, a gente deve ter atenção muito especial, tanto com essas partes da nossa higienização, quanto das vestimentas, que, como eu falei anteriormente, é a touca, máscara, camisas brancas também, jaleco, todos preferencialmente de cor branca ou de cor clara. O avental deve preferencialmente também ser branco e com tecido, não de tecido, e sim um encerado que possa ser lavado, limpo. Calça da cor branca, um sapato fechado, antiderrapante e de cor branca. Aí a gente dá a preferência à bota. Mas hoje tem alguns sapatos também antiderrapantes, brancos e fechados, que não chega a ser uma bota. E para complementar, luva nas mãos, a depender do trabalho que vocês estejam executando. Mas eu deixei as mãos mais à frente, porque é um capítulo todo especial e que a gente deve estar observando e ter um cuidado bem mais à parte. Como é a eficiência de uma boa lavagem de mãos? Então, você vai observar aí que precisa todo o campo das mãos, entre dedos, palmas, parte superior e punho. Vamos simular a higienização das mãos utilizando a tinta no lugar do sabonete líquido ou álcool em gel. Vamos iniciar com a palma, friccionando uma palma na outra. Depois disso, vamos friccionar uma palma no dorso da mão e depois inverter, palma, dorso da outra mão.
Agora, vamos fazer palma a palma, entrelaçando os dedos. Depois disso, vamos para os dedos, os dorsos dos dedos, friccionando. Após isso, vamos fazer o polegar em movimentos circulares. E depois, a polpa dos dedos, ou unhas. Agora, vamos para o punho em movimentos circulares. Então, gente, de maneira bem resumida agora, as regrinhas básicas do manipulador de alimento. Isso tudo a gente já falou anteriormente, mas só para ficar fixado na cabeça. Usar cabelos cobertos ou redes e toucas, evitar conversas, utilizar sempre a máscara para evitar as gotículas de saliva, manter as roupas, aventais sempre limpos e utilizar da cor clara, não usar acessórios, como eu disse, os adornos, anéis, brincos, pulseiras, não manipular alimentos quando estiver doente, com cortes, lesões, manter unhas sempre limpas e curtas, não utilizar barbas, bigodes. Então, essas são as regrinhas básicas para o bom manipulador de alimentos. Então, pessoal, quando a gente fala de manipulador, a gente está ok. Então, vamos agora aprofundar na questão da matéria-prima. E vocês que estão aí acompanhando o slide, a gente traz alguns tópicos fundamentais. O primeiro, como a gente já colocou anteriormente, lá, a diferença entre lavagem ou limpeza e higienização, a gente traz aqui. Mas de uma forma que a gente deve estar utilizando uma lavagem muito mais profunda, certo? E isso aí a gente tem que observar da seguinte maneira. Se a gente fizer um exemplo qualquer, vou elaborar polpa de acerola. Essa acerola que está chegando na roça, está chegando uma carga microbiana. Então, tem que recepcionar essa matéria-prima, fazer uma bela de uma lavagem, certo? Água corrente, aplicar o sanitizante adequado, que aí pode ser um hipoclorito de sódio. Ah, mas eu não tenho. A gente pode adotar a água sanitária, por exemplo. Mas existem outros, como iodo, ácido peracético, dentre outros aí da indústria. Mas o mais importante é que toda essa carga microbiana que vem do campo seja removido nessa lavagem e higienização. Por isso, em qualquer agroindústria que vocês vão visitar, vocês tenham conhecimento, independente seja de apicultura, elaboração de polpas, de elaboração de produtos cárneos, vocês vão ver que tem lá a palavra recepção, lavagem e higienização. Ou seja, que é ali onde a gente retira toda essa parte microbiana, faz todo o processo de higienização. Para aí em diante, a gente começar os processos de seleção. O que seria? Tem frutos que não estão adequados àquele processamento, estão estragados, a gente retira. Ah, se for compota, tem frutos muito grandes ou frutos muito pequenos, mal formados, que não vai gerar uma conserva ideal, a gente também retira. E o mais importante, eles têm que estar íntegros. Como assim, Daniel? Antigamente, se tinha uma ideia que pode levar para a indústria, a agroindústria, todo aquele produto que já não prestava mais, já estava quase estragado. Mas a ideia não é isso. A gente deve ter
cuidado com o alimento, deve ter o cuidado com o insumo, certo? Porque ali está gerando um alimento que vai ser consumido pelo consumidor final. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com a integridade. Se for uma carne, essa carne está vindo com a temperatura ideal de conservação, está embalada, está sendo trazida de que forma? Da onde é que está vindo? Aí vem a procedência da carne, né? Aí, pegando um exemplo muito na região, se você quer tomar, gosta de um bodinho, hoje o Estado está se investindo fortemente para padronizar a questão dos cortes dos caprinos e dos ovinos, né? Mas a gente sabe que ainda tem muita gente que faz o abate clandestino e também a venda clandestina. Então aí vem aquela pergunta: você sabe de onde está vindo aquele bode? Sabe de onde está vindo aquela carne? Foi abatido da forma adequada? Foi abatido da forma higiênica? Não sofreu contaminação? Então, devemos saber de onde é que está vindo esse produto, esse insumo, porque é alimento, e alimento é saúde. E culmina tudo aonde? No armazenamento, que é se é carne, qual é a melhor forma de conservação, qual é a melhor temperatura. A gente pode ir até 7 graus, é de 0 a 7 graus, beleza. E se for polpa de frutas, a gente tem que congelar, não é isso? Então, qual é a temperatura de congelamento? E se for um marisco? E se for um pescado? Qual é a temperatura de congelamento? Como é que eu faço esse armazenamento? Existe uma coisa que é adotada. O primeiro lote que entra é o primeiro lote que sai. E aí eu vou utilizar uma linguagem aí, tem muito apicultor na região, e eu sei que o pessoal leva para casa de mel e desalpercula e faz a extração e coloca naqueles baldes, não é isso? Aqueles baldes brancos. E nesses baldes é levado para a casa de mel, onde vai ser consolidado e vai ser envasado. E todos esses MEs que chegam lá, chegam com uma data. E quem é o produtor? Então, isso quer dizer, é a procedência. E geralmente o que? Vamos dizer assim, chegou 10 baldes no dia 10. E chegou também 10 baldes do dia 20. Quais os que sairão primeiro? É do dia 20 ou do dia 10? Na ordem cronológica, é do dia 10, porque é o primeiro. Então, é por isso que sai primeiro, certo? Então, manter também esse produto em local seco, arejado, longe da incidência solar, tudo isso faz com que esse produto, esse insumo, aumente seu tempo de vida útil, tenha ganho em qualidade. E isso, sim, perfaz as condições necessárias das boas práticas de fabricação. Então, gente, quem estiver aí visualizando essa videoaula e acompanhando pelos slides, pode observar que em algumas gravuras, você observar o processo de seleção. Estão escolhendo os melhores, retirando os que estão inadequados para o processamento. Vocês vão ver o controle no armazenamento também, né? O pessoal com a prancheta, sabendo qual dia chegou os produtos, cada um no seu recipiente adequado. Isso é algo que você já faz costumeiramente em casa. Na unidade de processamento, você deve ter um padrão, deve ter um rigor bem maior. Você pode fazer isso lá para a Casa do Mel, para uma unidade de beneficiamento de polpas, para sequilhos. Também pode estar fazendo isso para um processamento de mandioca. Deve sim ter esse critério e esse controle. Assim como
é o cuidado no transporte, certo? Então, aí tem um exemplo de um senhor carregando os produtos, todos eles já em sacos individualizados, né, identificados, né? Porque se for carne, por exemplo, ele tem que ir protegido. A gente não vai carregar de qualquer jeito. Se for mel e vamos levar para uma unidade de processamento, ele não vai ser levado de qualquer forma. Vai todos identificados nos baldes. Então, a gente adota esse critério aí de condução no transporte adequado. E para fazer o complemento dessa parte da matéria-prima, a gente traz um outro slide que a gente tem que ter a consciência das temperaturas de trabalho. E aí tem um slide que mostra a temperatura a temperaturas bem baixas, os micro-organismos estão latentes, ou seja, estão, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, estão dormindo. E quando eles estão na faixa entre 10 a 60 graus, eles estão todos viáveis, né? Estão vivos e multiplicando-se. E temperaturas acima de 70 graus, né, que a gente começa a adotar métodos de conservação, de pasteurização, esterilização, eles já começam a entrar naquela curva de mortalidade. Então, sabendo disso, é que a gente traz para vocês algumas temperaturas máximas de armazenamento para alguns produtos. Aí você tem dos leites, né, que são no máximo 7 graus, alguns pescados, que é 2 graus, e a quantidade de dias também, tá certo? Sobremesas, carnes, enfim. Isso aí vocês podem estar observando nos slides, né? Lembrando sempre, temperatura e dias que ele pode ficar sobre esse armazenamento. E aí, chega naquela etapa onde eu falei, olha pessoal, mais à frente eu vou trazer para vocês uma tabelinha, né, que vai elencar como a gente pode estar preparando uma solução. Essa solução sanitizante, só estou trazendo uma, tá certo? Que é uma solução clorada. E a gente pode pegar, por exemplo, a nossa tradicional água sanitária. E aí eu faço uma recomendação. Isso aqui não é Daniel que inventou da cabeça. Está nos melhores livros, está nos livros referenciados pela própria Embrapa. Então, por exemplo, se eu quiser sanitizar uma matéria-prima, um vegetal qualquer, eu queira preparar 4 litros dessa solução, que eu vou imergir o nosso produto, o nosso vegetal, eu devo utilizar quanto de água sanitária? 30 ml, certo? Porque para 4 litros de volume de água, eu coloco 30 ml de água sanitária, certo? Isso numa concentração para eu higienizar nossos frutos. Se eu for utilizar para sanitizar os nossos utensílios, espátulas, panelas, equipamentos, aí eu mudo o quantitativo. E aí eu vou utilizar, em vez de 30 ml, como foi para os frutos, vou utilizar 40 ml para sanitizar todo esse equipamento, todo esse utensílio, certo? Mas você vai ficar registrada aí essa tabelinha para vocês poderem consultar, ver quanto é que vocês querem fazer de solução clorada. E aí a gente pega esse gancho, né, para falar do que os equipamentos, utensílios e o ambiente
que a gente já deu um indicativo que será necessário para a limpeza limpeza e higienização. Então, quando a gente começa a falar de equipamentos, utensílios e o ambiente, temos algumas regrinhas básicas que nós devemos obedecer. Uma delas é a questão do fluxo. Que o fluxo, tanto de entrada, né, por onde a gente entra, a gente não sai, certo? Então, por isso tem uma porta de entrada, uma porta de saída. Outro ponto importante, a matéria-prima geralmente não entra por onde o manipulador for entrar. Entra por um local chamado óculo. Então, devemos ter esse cuidado também, certo? Entramos nessa unidade, os pés estão higienizados, os pés não, perdão, as botas estão higienizadas, as mãos estão higienizadas para a gente começar o trabalho lá. Efetuar todo o processo de limpeza da unidade antes da gente começar qualquer trabalho diário, certo? E ao final de cada trabalho diário, efetuamos uma segunda limpeza, porque no intervalo de um dia para o outro pode ocorrer contaminação. Então, por isso que é tão importante fazer 2 processos de lavagem durante o dia. Utilizar as soluções de limpeza, utilizar esses sanitizantes que a gente falou anteriormente. Ter muito cuidado, ter muita atenção com as proteções, principalmente em janelas e portas. As janelas serem teladas, serem claras de vidro, para que a luminosidade passe para dentro dessa unidade, para que a gente economize em energia e a gente consiga também visualizar qualquer outra coisa como um todo. As portas, elas também têm que ser seletivas, ou seja, permitir que não haja a entrada de insetos, roedores e qualquer outro tipo de, de seres, vamos dizer assim, que possam trazer a contaminação. Por isso que a gente tem que ter cuidado fundamental, assim como nos ralos e as pias. Esses ralos, essas pias devem ter aquelas guilhotinas para vedamento. E toda vez que terminar o processamento, fazer a retirada desses resíduos, desses ralos, dessas pias, levar para os latões de lixo. E esses latões de lixo, né, que estão fora da unidade, serem vedados, né, ensacados adequadamente, e esse lixo ser retirado das imediações da unidade para serem coletados, porque ali está cheio de resíduo de matéria-prima. Então, vamos dizer, é um prato cheio para roedores, morcegos, baratas, gatos, cães. Então, a gente tem que tirar qualquer possível elemento que possa vir contaminar até nos arredores. E aí a gente dá uma atenção especial no processo de colocação de inseticidas. Ter cuidado também quando for colocar. Ah, Daniel, é eu por mim mesmo que vou colocar? Não. Geralmente, existem pessoas, tem empresas que fazem o processo de sanitização através de inseticidas, que eles têm todo o processo de manipulação adequado desses inseticidas. E eles lhe dão um laudo que aquela unidade está apta, não tem nenhum tipo de infestação. E está dizendo também ali qual foi o tipo de inseticida que foi utilizado. Então, a gente deve estar se utilizando de pessoas gabaritadas e registradas para fazer esse tipo de trabalho. E aí, a gente, só para fazer o fechamento
né? A gente utiliza muito utensílios, né? Nesse ambiente. Aí alguém pode dizer, a gente utiliza na nossa unidade para cortar alguns vegetais, tábuas. A gente diz, calma, vamos lá. Tábuas, assim como colheres de pau, são alguns utensílios que a gente não utiliza nesse ambiente para não trazer a contaminação, porque ali fica vincos, tem um alto grau de umidade e pode resultar em aparecimento de bolores e outros organismos organismos contaminantes. Então a gente evita. Quais é que a gente utiliza? Agora está se utilizando muito placas de vidro, e aí a gente faz a adoção de facas inox, não com cabos de madeira, mexedores de polietileno e outros similares. Para quê? Para que a gente não utilize esses utensílios de madeira, que a gente possa trazer a contaminação para dentro da unidade. Até porque pode-se cair num fato, num equívoco, por exemplo, alguém utilizar para cortar algum outro tipo de insumo. Exemplo, estava cortando só vegetais, aí alguém foi emprestado, pegou para cortar carne, e aí já está fazendo uma contaminação cruzada. Então, isso aí não é recomendado. Então, é da unidade, deixa lá, porque só vai ser utilizado na unidade de processamento, certo? E em cima disso tudo, eu falei, né, que tem que ser afastado todos os resíduos, serem sacados, retirados das proximidades. E aí eu dou um toque a mais. Seria importante também desse lixo que vai ser retirado, que a gente pudesse fazer uma seleção. Lixo seco em um e lixo orgânico em outro recipiente. Até porque a gente pode reutilizar esse lixo orgânico para fazer uma compostagem. E aquele lixo seco que tenha garrafa PET, vidros, papelão, a gente pode estar destinando para o quê? Para alguma entidade, alguma cooperativa de reciclagem. Então, a gente está fazendo o quê? Tendo a nossa responsabilidade social nesse lado do lixo seco e também no lixo orgânico para a gente poder fazer um insumo de compostagem, né? E aí a turma do ATE sabe muito melhor do que eu, né? Como fazer uma bela de uma compostagem. Isso tudo reúne as melhores condições para que a gente tenha uma coisa em que a gente vai resumir numa palavrinha, que é qualidade, que seria uma boa matéria-prima, uma boa manipulação, um excelente armazenamento e exposição dos nossos produtos e um transporte. Todos esses 4 itens juntos vai lhe dar um produto de qualidade, que é isso que as boas práticas de fabricação preconiza, para aí sim nós expedirmos ele, encaminharmos para os centros de comercialização e termos uma boa venda com esses produtos. Então, basicamente, as boas práticas de fabricação seriam isso, que eu falei de uma maneira resumida nessa videoaula, mas se vocês quiserem consultar, a gente traz aí alguns itens nas legislações. Então, não saiu nada da cabeça do Daniel. Está tudo lá amparado na RDC 352 das boas práticas de fabricação. Daniel, o que seria a RDC? Resolução da diretoria colegiada. Isso aí, quem preconiza, quem tem esse aporte é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vocês podem também consultar na RDC 275, tá certo?
que é o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados. Mas tem outras referências, como a Portaria 326, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, que é Condições Higiênico-Sanitárias, é um regulamento. Tem também as Instruções Normativas 16 de 2015 do MAPA, que fala sobre a fiscalização sanitária de produtos de origem animal. Isso tudo aí a gente deixa para quem queira ir aprofundando e pesquisando, certo? E ter mais referencial. Nesse sentido, né, eu trago esse arcabouço de informações aí para vocês, né? E vou me antecipando para agradecer a Arcas, né, por essa oportunidade da gente estar fazendo uma videoaula, de estar fazendo essa comunicação com vocês aí, do hotel, está em campo, está na labuta diária. E, assim, eu deixo o meu obrigado e quero dizer uma coisa: não deixem de acessar as redes sociais da Arcas, tá certo? Vai lá no canal do YouTube, se inscreve, marca lá no sininho para assistir essa e outras mais videoaulas que vocês vão acompanhar. Um beijo, um abraço virtual a todos e fiquem com Deus. Então, quero agradecer ao nosso convidado Daniel Ferreira, que contribuiu com essa videoaula, onde, né, foi um tema muito relevante, Daniel, aqui para nós, porque aqui no território de Identidade Semiárido Nordeste 2 já atendemos 24 empreendimentos, né, da um desses 24, 10 tem agroindústrias, então é um tema muito relevante, que vai contribuir muito aqui para nós. E o objetivo aqui dessa videoaula foi falar um pouco sobre, né, boas práticas de fabricação de alimentos, que são procedimentos que devem ser adotados pelas agroindústrias a fim de garantir um alimento de qualidade. Torna-se então, portanto, imprescindível que cada agroindústria, né, seja ela Casa do Mel, Casa de Farinha ou unidade de beneficiamento de fruta, né, existentes aqui no território, implante o seu manual de boas práticas de fabricação de alimentos. Define os critérios, as normas, né, que devem ser adotados para garantir uma produção de excelência, tanto para o empreendimento como para os seus consumidores. Espero que os dirigentes beneficiários, né, tenham gostado dessa videoaula que foi feita aqui pela equipe de ATE da Arcas. Fiquem ligados, né, nas redes sociais da Arcas, Facebook, Instagram, né, o canal no YouTube, e vamos estar fazendo mais videoaulas para todos vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, todos e todas. ATE à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.